One, two, three, four. Olá para quem está acompanhando o Correspondente Portal de Notícias. Nós estamos com mais uma edição do nosso CESIOcast, o podcast do Correspondente. E hoje eu tenho a honra de receber minha amiga, colega de profissão, Ana Maria Leal. Agora a gente inverteu os papéis. Ela sempre me entrevistava lá na Rádio Gazeta e dessa vez eu vou entrevistá-la. Tudo bem, Ana? Tudo bem, que prazer, honra para mim, Mara. Fiquei muito feliz com o convite de estar aqui com o teu público hoje para a gente falar sobre a nossa profissão um pouco disso também. Um pouco desse universo, né? Bom, Ana, eu queria que tu contasse um pouquinho. Você não é caraziense de nascimento, né? Mas está há muito tempo aqui, né? Como é que você veio parar em Carazinho? Eu me considero caraziense de coração. Eu amo essa cidade. Eu vivo aqui. Eu vim para trabalhar em Almirante Tamandaré do Sul. E aqui fiquei, depois que eu saí da prefeitura da assessoria de imprensa em Almirante Tamandaré do Sul. Eu sou da cidade de Cruz Alta. Eu cursei jornalismo na Unijuí primeiro e terminei em Cruz Alta porque não tinha em Cruz Alta ainda. E depois que eu me formei, eu fiquei procurando lugares para trabalhar, não é? E eu já trabalhava na área. Aos 18 anos já eu entrei porque eu precisava trabalhar e eu surgiu uma oportunidade de repórter de redação lá em Cruz Alta, no jornal Diário Serrano. Eu aceitei, fui gostando. Trabalhei com máquina de escrever, coisa que muitos hoje em dia nem conhecem, não tem peça ideia. de museu. Então, comecei dessa forma e fui indo, depois não saí mais da profissão. Em Cruz Alta, além do jornal Diário Serrano, que eles tem rádio, acho que também ainda, eu fiz assessoria de imprensa em uma prefeitura municipal lá. Então, já trabalhei na área política também, institucional, na assessoria de imprensa da prefeitura. Era o MDB, Newton Paulo Mercher, e o vice dele concorreu e ganhou, Luiz Pedro Bonetti, do PDT, e eu fiquei. Então, eu trabalhei nessas duas gestões na área política lá. Trabalhei em revista também, a revista Vida Regional, lá também. E depois a prefeitura em Almirante Tamandaré do Sul, com o prefeito João Domingos Rodrigues da Silva. Ele era do Partido Progressista, depois ele mudou para o PMDB. Ainda não tinha perdido o P, a sigla, e depois disso eu vim trabalhar aqui em Carazinho. Eu já morava em Carazinho para trabalhar em Tamandaré, e surgiu a oportunidade na Rádio Diário, onde ali nós trabalhamos um tempo ali, e dali eu fui para a Gazeta, e da Gazeta eu saí em 20 de setembro desse ano. Encerrei um ciclo. Sim, um longo ciclo, inclusive. Longo. Agora, como é que você despertou para o jornalismo, Ana? Foi por acaso. Trabalhando de repórter de redação, fui gostando, fui aprendendo na prática, antes de entrar na faculdade, já aprendi na prática, então foi um amor ali à primeira vista, assim, gostei, não parei mais, fiz isso a vida inteira. Ano que vem eu completo, pelos meus cálculos, tenho que pensar um pouquinho, não sou muito boa com cálculo, 40 anos de jornalismo, direto, assim, então é algo que eu amo fazer. Você começou, né, em jornal, depois teve um período na assessoria de imprensa, mas grande parte da tua carreira é em jornalismo diário mesmo, né? Todo dia ali, com as notícias, às vezes, que você daqui a pouco está fazendo alguma coisa na redação e tem que largar tudo, porque aconteceu alguma coisa na rua, você tem que apurar, tudo. E é uma rotina bem puxada, né? Para quem... Mas isso trabalha muito a gente para o que tiver que aparecer no futuro. Então, eu gostava muito porque eu fazia exatamente isso. Prendeu a criatura lá ser humano, lá na delegacia de polícia, vai para lá. Aí aconteceu até um episódio, logo foca bem no início, assim, né? Cheguei lá, eu fiz a entrevista com o delegado, fiz a foto, tudo. Cheguei na redação, o rapaz que tinha sido preso estava lá me esperando, porque eu tinha batido a foto dele. Então, ele foi solto antes de eu chegar de volta no meu trabalho. Isso há mais de 30 anos, eu acho. Então, mas é algo que te dá um pique muito bom, te faz conhecer muito bem o dia a dia, as pessoas, e te prepara para tudo que vai encontrar pela frente. Há Ana usou um termo que talvez as pessoas não entendam ou não saibam. Foca é o novato, né? O novato na redação, o novato na profissão, né? Então, é uma gíria jornalística. Né? Isso, vamos esclarecer. Bom, Ana, e a gente que tem já uma certa caminhada no jornalismo sabe que as coisas vão mudando também, como é em qualquer segmento, né? Você falava ali, né, que você fazia foto da pessoa que foi presa, saía no jornal, você poderia né, divulgar o nome da pessoa, a foto da pessoa. Outras épocas. Exatamente. Aí depois restringiu um pouco. Você podia tirar foto de costas e colocar as iniciais, né?
A.S. sei lá. Sim. Depois, até isso foi proibido, talvez proibido não seja o termo exato, mas, né, para as pessoas terem uma ideia, né? E hoje a gente não coloca mais nome, não coloca mais foto, né? No máximo, assim, alguma fotografia que tenha relação com o caso. Como é que tu vê toda essa evolução? Tu acredita, na tua opinião, como profissional, que isso é um pouquinho de podar a informação ou censurar também é uma palavra forte, mas como é que tu vê isso? É complicado, porque muitas vezes você noticia algo ali, dá a informação, pode se ter a pessoa como uma criminosa, como praticante de um crime, e dali a pouquinho reverte toda a situação pela defesa legal, que a pessoa tem direito, e a pessoa não deve mais nada. E aí? Como é que ficou aquela informação inicial ali? Então, é importante cautela, mas eu acho que é importante cautela de quem está fazendo a notícia. Não é? A pessoa é suspeita de ter praticado algum crime, até que se prove o contrário. Exato. Então, ela é alvo de uma investigação. E muitas vezes a gente vê tudo sendo muito precipitado. Então, isso prejudica para quem quer fazer o bom jornalismo. Porque tem aquele profissional que tem a cautela de usar termos como suspeita, acusado, né? Porque a pessoa é condenada depois que o juiz determina a sentença, né? E às vezes lá na frente ele é inocente, né? Ele consegue provar a inocência. E aí você fez um julgamento ou até colocou ele para a sociedade, né? A própria sociedade às vezes questiona a gente, mas coloca o nome, coloca foto, quem que é, né? E a gente sabe que nos grupos de WhatsApp isso rola muito, né? Né? Mas a gente tem que lembrar que existe toda a responsabilização também, não é? Do que você coloca num grupo de WhatsApp. A partir do momento em que printarem uma informação que você der ali, você pode estar incriminando alguém injustamente. E aí tem todas essas retratações que a gente vê aí, que são bem importantes. Eu considero isso bem importante. Eu acho que qualquer pessoa que se sinta ofendida por um comentário de uma rede social tem que sim procurar seus direitos, e se a pessoa errou no que ela falou sobre aquela pessoa, sobre as colocações que ela fez, principalmente se imputou um crime a alguma pessoa, ela tem que ser responsabilizada e se retratar. E aí tem até aquele questionamento, né? Mas veículo tal deu tudo, né? Deu nome, deu foto e tal, você não, né? Mas é que é a cautela que a gente prefere ter, né? Exatamente. Custa um pouco mais, muitas vezes, uma apuração, que é uma verificação maior de uma informação, para você não largar algo no calor do momento do que vem te trazendo, porque assim como a gente sabe que chegam informações verdadeiras para a gente, chegam informações que também não são verdadeiras e que são feitas ali para prejudicar uma situação, para dar um outro viés para algo que não tem nada a ver com aquilo. Então, é preciso muita consciência de quem está na nossa profissão. E hoje com a internet, né, é ainda mais complicado, né? Infelizmente, ajuda muito o nosso trabalho, não é? A gente usa direto para isso. Eu, como trabalhei com máquina fotográfica, com filme para revelar. Eu também. O fotógrafo eu peguei ia lá, o final dessa fase. O fotógrafo ia lá, revelava e te trazia as fotos. Então, hoje você tem ali a foto, você faz tudo, não é? Você faz a foto, o vídeo, o texto e publica. Você não depende mais de outras pessoas. Resumiu um pouquinho assim o quanto menos pessoas podem participar de uma informação. Foi muito bom, mas é preciso responsabilidade em tudo na vida, e principalmente na hora de digitar, de colocar uma imagem ali. E como é que foi a tua adaptação assim para essas mudanças todas? Foi ótima. Você fazia máquina de escrever, como você disse no início, você usou a máquina do filme para revelar, que eu usei também. Conheci fotolito, existia fotolito. Eu não peguei o fotolito. Tinha um andar lá no Diário Serrano, então embaixo ficava a redação e os outros setores, e um andar superior ficava o pessoal do fotolito, que trabalhava à noite para fechar o jornal. Então eu vi, não sei fazer. Isso eu não aprendi a fazer, mas eu via eles cortarem o fotolito, aquele material, não sei de que tipo de material é aquilo ali, que eles colavam as notícias em todo lugar e ia para uma prensa lá. Então, tudo isso eu vi, não é? Então, hoje é tudo muito mais instantâneo. O jornal impresso, infelizmente, não é, teve o seu ciclo, seus anos dourados. Hoje em dia é muito raro você pegar um papel para você ler alguma coisa, não é? Até um livro, para você pegar um livro para você levar para ler, já é diferente, não é? Mas são ciclos. Sim. E, inclusive, o próprio jornal, ele precisa também se reinventar, né, Ana? Por exemplo, o factual já não cabe mais no jornal impresso, né? Aqueles que ainda resistem, né? A gente sabe, grandes grupos ainda mantêm, né? Porque tem, né, condições financeiras para fazer essa manutenção, mas o factual ele se perde porque você tem a notícia na palma da tua mão com o celular hoje. É verdade. E quem não tem um celular, tem pessoas que você vê com mais de um, não é, por causa do trabalho e tudo mais.
Mas isso é bom também, porque dá tempo de a pessoa planejar uma matéria especial. Alguma coisa que, isso aqui não é do cotidiano, não é o factual, mas isso aqui é interessante para que seja lido em qualquer momento. Então, tem isso também. Reportagem mais trabalhada. Exatamente. Com mais dados técnicos, às vezes, né? Exatamente. Que, inclusive, que você no dia a dia até não consegue fazer, né? Por causa do tempo, né? Que você não se atém àquilo ali, não é no dia a dia. Mas se você pensar, poxa vida, mas tem tal história de tal criatura, assim, tal pessoa tem uma vivência tão bacana, dá para a gente fazer isso aqui com mais cuidado, mais tempo, mais carinho. E qual foi a reportagem da tua vida até agora, assim, Ana? O que tu... Porque foram inúmeras, né? Mas se tu tivesse contar alguma, assim, que foi muito bom fazer, que teve repercussão, que você se realizou enquanto profissional. Poxa vida. Alguma coisa que daqui a pouco foi exclusivo, né? Que você levantou. Olha, não sei te dizer, para falar bem a verdade, Mara, tanta coisa, tanto tempo, assim. Mas eu gosto muito de reportagem de rádio com imagem, vídeos, sabe? Eu acho que o audiovisual é o que veio para ficar mesmo, assim. Então, eu vou citar aqui todo o período que eu passei, eu acho que esse último período que foi na Gazeta, que eu tive mais oportunidade de fazer audiovisual, estando também no rádio. Então, todas as experiências ali foram as que mais marcaram. E você tinha um programa com muita audiência, né? Que era o Lado a Lado com a Notícia, que era todos os dias, né? Segunda a sexta, assim. Sempre com convidados, né? Eu gosto muito de conversar. Tem uma coisa que eu me encontrei, e a Gazeta me deu essa oportunidade ali, foi de ter um programa em que eu pudesse conversar com as pessoas. Então, eu acho muito bom conversar. Se você me largar num lugar com pessoas totalmente estranhas, eu vou acabar conversando com quantos eu conseguir ali. Sabe, não tem esse tipo de distanciamento, de reserva, não. Eu tenho facilidade para me enturmar. Também com essa idade, se eu não tivesse, nunca mais. Então, eu gosto muito do contato no olho a olho. E o que foi difícil, assim, para ti nessa carreira até aqui, né? Que você está prestes a completar 40 anos. Pois é. Deve ter tido momentos delicados que você, quanto pessoa, teve que também usar, né, do tato ali para saber como lidar com as situações. Sempre. Eu penso que a gente tem que pensar antes de falar sempre. Muitas vezes até o que você está pensando, você tem que se policiar. Para você não cometer um erro, uma injustiça com alguém, porque o dom da palavra é uma coisa muito impactante. Você pode acabar com a reputação de uma pessoa, acabar com a vida de uma pessoa, conforme as palavras que você usar diante de qualquer situação. Então, isso que é o mais importante, eu acho que a gente aprender a como se manifestar. Muito bem. E o que tu acha que ainda vem por aí, assim, o que tu pretende realizar ainda? Que agora, desde setembro, você está curtindo um momento novo, né? Você deixou a rádio e tal, mas daqui a pouco você tem desejo ainda de fazer alguma coisa que você ainda não teve oportunidade. Eu pensei várias coisas assim nesse período que eu fiquei assim com tempo para pensar. Mas agora a decisão que eu tomei para continuar trabalhando agora, e eu não vou parar porque eu gosto do que eu faço. Acho que eu tenho condições de estar no mercado de trabalho ainda. E não é algo muito fácil para a pessoa à medida que os anos vão passando. Existe uma seleção muito grande, tem muita gente saindo das faculdades, gente muito mais jovem, com muito mais capacidade, muito mais conhecimento. Então, não é tão fácil você permanecer assim nesse nicho com os anos passando. Mas eu vou permanecer. A minha tendência é que eu volte para algo que eu fiz já no passado, que é essa área política. Então, a política é algo que eu gosto bastante. Enquanto eu trabalhava lá há mais de 20 anos, 20 não, 20 eu estou mais de 20 em Carazinho, há uns 30, eu não sentia que eu ia gostar tanto disso quanto eu gosto com a evolução do tempo. Mas, então, a tendência é de que eu vá para essa área da comunicação social na área política. Falando em política, você também teve por muitos anos uma coluna, né, que falava da política local. E tu acha que falar da política em todas as editorias do jornalismo é o mais difícil? Não se você fizer a coisa certa, se você falar com todo mundo. Não basta você ouvir só aqui, isso aqui é dessa maneira. Não, vai lá no outro lado. Ouve o que está falando, se tem mais pessoas envolvidas, ouve todo mundo. E depois cria alguma coisa, porque é muito fácil, como eu disse antes, em qualquer informação, a gente, no afã ali de divulgar algo, colocar algo que não está realmente bem embasado.
e você prejudicar a informação e principalmente prejudicar situações e pessoas. Então, ouça primeiro, ouça tudo e depois filtre. E como é que foi essa questão de você ir aos poucos parando com a coluna, até Sim. que, né, foi um desejo teu? Foi uma conversa com a empresa de que não era mais o que estava me dando tanto assim prazer de fazer. Então eu senti que tinha terminado um ciclo ali. Foi muito bom, foi muito bom. Eu consegui conversar com todas as pessoas e de diferentes partidos. Isso até hoje eu converso com pessoas de direita, esquerda, centro com a mesma facilidade. Se eu tiver eu não tinha, enquanto estava na iniciativa privada, uma filiação política, mas já tive no passado, quando trabalhei nessas assessorias. Se eu tiver uma hoje, vai ser totalmente com respeito a todos os outros com quem eu lidei durante todas essas décadas. Então, e escolhendo alguém hoje, te digo que vou escolher porque penso mais sempre em pessoas e comportamentos de pessoas do que em siglas. Siglas, para mim, converso com todas, mas eu me direciono para algum lugar em razão da pessoa. Você era muito questionada quando escrevia a coluna? Pessoas daqui a pouco não concordando muito com o que você escrevia, tendo um outro ponto de vista? Sim, mas sempre foi com muito respeito até. Tirando uma ou duas ocasiões que foi algo mais assim, que extrapolou, mas que a pessoa depois até entendeu que não tinha nada a ver. Mas sempre houve bastante respeito. Não posso me queixar. Perfeito. E deve ter entrevistado muita gente importante, digamos assim, nas suas áreas de atuação. Alguma entrevista assim que te marcou? Olha, entrevistei na área de atuação, entrevistei na área política também, presidente da República. Tive a oportunidade de estar com ele num evento de lançamento em 2018. O presidente da época era o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. A Expo Direto foi lançada lá, naquele ano, se não me engano, 2019 ou 2018. Eu lembro. Então foi uma entrevista interessante. E lá também, naquela ocasião, também tive a oportunidade de falar com outras personalidades políticas de âmbito nacional. E tive boas oportunidades, sim. Quem que tu gostaria ainda de ter um contato, daqui a pouco sentar numa mesa, conversar, fazer uma matéria, uma entrevista? Sabe que eu não pensei nisso? Poxa vida, não sei, Mara, para falar bem a verdade, assim, sabe? E é tudo tão fácil hoje, porque no programa ali eu tinha oportunidade de entrevistar pessoas que eu considerava, eu via uma pauta interessante, poxa vida, chamava a pessoa falava comigo lá do outro país até, sabe? Então ali isso tem a facilidade da comunicação através dessa tecnologia toda ao nosso alcance. Então, mas eu até não saberia dizer assim. Fica para a próxima. Fica para uma próxima. Com certeza a Ana sempre terá boas histórias para contar para a gente. Hoje, inclusive, eu pensando no que eu ia te perguntar, te questionar, eu lembro que teve uma época, inclusive, logo que eu cheguei aqui, que estava muito latente a questão do movimento sem terra, né? A gente tinha invasões aqui em Coqueiros do Sul, né, e Carazinho. E você fez uma cobertura desse momento, assim, foi também algo muito marcante. Pois é. Sabe que eu já estava na Gazeta, e eu lembro que acontecia invasão, fazendo a guerra, principalmente ali, e eu chamava o motorista, o João dos Santos, que trabalhou comigo, uma pessoa maravilhosa. Naquela época ele dirigia o carro da Gazeta, e nós íamos fazenda dentro, acompanhando a área da Brigada Militar. E naquela ocasião, eu lembro que nós estávamos numa rodovia, se não me engano, perto de Sarandi. E aí a Brigada orientava as pessoas que ficassem, da imprensa, não é? Que ficassem em cima de um determinado barranco ali, que não descessem, porque se houvesse um conflito, ele haveria ali naquela parte da pista. E aí eles estavam, de um lado, os policiais, e de outro lado, os membros do MST. E numa dessas, eu conversando ali com as pessoas, eu acho que até com a Simone Ramos, que a Simone Ramos tinha o jornal Cidade na época. Então a gente trabalha na comunicação da prefeitura. Né? Simone Ramos, que depois eu até trabalhei uma época com ela no jornal dela, mas nós conversando ali do nada, e de repente começou aquela confusão ali embaixo, e a gente tentou subir o barranco de volta, porque a gente estava mais ali para baixo, porque você conversa com uma fonte, com outras fontes, são as pessoas que nos dão as informações, um policial ou alguém do MST ali, e naquela de subir, eu sei que acabei sendo atingida por uma bala de borracha. Nossa.
Até os colegas recentemente foram numa reunião na brigada, esses tempos, e eu não estava. Estava o colega Tiago Borges, e o Tiago disse, o comandante lembrou da tua situação lá. Eu disse, não creio. As coisas que acontecem, né? Mas foi algo bem inusitado. E, na verdade, não é alguma coisa que... Ele não dói muito, assim, na hora. Ele te deixa com uma marca vermelha, assim, como se fosse uma rolha de garrafa, assim, sabe? Com aquele vermelho. Eu sei que acabou virando uma brincadeira depois, né? Virei piada ali, não é? Sim. Por causa do tiro que me acertou. Mas foi uma coisa... Foi na barriga, assim, foi totalmente... tranquilo, por assim dizer. E é uma pauta assim com muita tensão, né? Você imagina um conflito ali, você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Né? E acabou sobrando para ti de certa forma, né? Mas assim, também o jornalista tem que estar no preparo até mental ali, né? Tem que. Hoje em dia eu acho que muito mais. Naquela época eu não tinha todo esse preparo que eu tenho hoje. Então hoje, se tiver que ir para uma situação de risco, a gente vai muito mais preparado hoje em dia, não é? E a gente vê operações por aí que as empresas mesmo te dão os coletes, tudo, a prova de bala para você usar. A gente vê muito na televisão isso, né? Na TV. Felizmente aqui a gente não tem nada disso. É verdade. Felizmente esses conflitos sem terra acabaram, não é? Aqui para nós, a gente não teve nenhum outro episódio, mas aquilo foi bastante triste, sabe? Aquele período. Eu lembro de a gente entrando nas propriedades e eles derrubavam as árvores ali para evitar a facilitação da segurança dos outros veículos. Então, eles interferiam ali nos lugares em que você ia passar para dificultar, sabe? Os animais eram mortos ali, por crueldade. Sabe? Você via que não levaram um animal para que ele fosse consumido por um alimento de alguém, não, ele ficava ali, apodrecendo. Então, isso foi muito triste. Que bom que, pelo menos, hoje a gente não tem mais isso. E a Brigada Militar atuou sempre com muita seriedade ali, muito bem, todos os comandos. Para quem, de repente, conhece a Ana assim, mais a fundo, fora a Ana jornalista, sabe que a Ana gosta muito de animal, né? Ela tem vários gatos em casa, né? E é uma defensora também da causa animal, né? Como é que tu enxerga esse cenário, Ana, aqui pra gente, em Carazinho especificamente? Olha, sabe que eu me envolvia com isso desde que eu estava em outra cidade, lá em Cruz Alta ainda, mas de forma muito menor. Mas aqui foi acontecendo, é das coisas que acontecem na vida da gente devagarinho, que você, quando percebe, você já está envolvido ali naquele turbilhão e que você não tem mais como sair. Mas eu considero que toda vida merece nosso respeito. Se for uma planta, se for um passarinho, se for um cachorro, um gato, o que for. Mas você consome animais. Sim, mas são animais que são feitos para abate. É uma diferenciação que existe, não é? De uma propriedade que produz animais para consumo humano, do que você cuidar do cão e do gato de rua. Então, eu considero que as pessoas deveriam pensar um pouquinho mais nos animaizinhos e só se tiver condições de cuidar, de dar uma palavrinha para ele, dizer oi, dizer o nominho dele ali, sabe, conversar com ele, porque ele vai te responder. Os meus respondem para mim. Sabe, então, e quem tem animais e vai me ouvir vai entender isso também. Eles conversam com a gente, eles nos entendem, eles sentem a nossa ausência. Então, é uma questão de trocar com eles. Se você não puder trocar e não dar, claro, condições dignas de que ele tenha um copo de água limpa ali, porque não é aquele pote lá do fundo do quintal sujo de terra, aquele prato sujo de terra, de lama, que ele vai se alimentar. A gente não se alimenta assim. A nossa caneca está limpa, a nossa água está perfeita. Então, por que a dele tem que ser uma água suja, imunda, sem condições? Não, ele também é um ser vivo que precisa da nossa atenção. Então, eu reforço o que eu puder sempre para ajudar as nossas protetoras aqui em Carazinho. A gente tem muitas, elas trabalham de forma, assim, inimaginável o esforço que elas fazem. Não tem sábado, domingo, feriado. Elas andam por lugares aí, são ofendidas, são até... recentemente até teve protetoras que foram e disseram que iam chamar a polícia para elas, imagina. E pessoas sem condições alguma, você quer de cuidar de um ser humano, criticando o trabalho delas. Então, elas têm todo o meu respeito, vão ter toda a minha ajuda sempre. A gente vai ter mais ações em Carazinho, imagino que até esse final do ano. E já lembro as pessoas que não usem fogos de artifício com barulho na virada do ano, porque eles fazem mal não só para os animais, para os autistas, para as pessoas doentes também. Então, evitem, porque existem leis nesse sentido. Inclusive, eu estava acompanhando hoje, essa lei, inclusive, está sendo revista para apertar um pouco mais, né? Nenhum tipo de fogos mais. Hoje se permite o sem barulho, né? Mas parece que
há um debate em torno disso para restringir um pouquinho mais, né? E né, a gente tem outras formas de comemorar, né? As datas importantes, né? E também daqui a pouco, né? Não é só mas é os animais, não é só os animais, né? Só. Como a Ana disse, né, as pessoas doentes, né? Daqui a pouco quem está internado no hospital, né? Precisa do descanso, precisa para recuperação, e ali daqui a pouco aquele barulho todo, enfim, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre os desafios que tu vê para o jornalismo, né, numa era tão digital, em que as pessoas, eu brinco às vezes, muita gente pensa que ter um celular na mão é ser repórter, né? Pois é. Você passa ali numa situação, tira foto, já coloca no grupo do WhatsApp que você participa, já se levantam hipóteses do que é aquilo, depois não é nada daquilo, e assim vai, né? É que você, depois que você dá uma informação, até você mostrar com a mesma dimensão que ela não é verdadeira, a pessoa já perdeu muito. Então, você já até pode ter destruído uma reputação, como eu digo, não é? Então, eu acho que o desafio hoje é você ser verdadeiro, é não fazer militância. Por exemplo, eu tenho pessoas de áreas políticas com quem eu me identifico, mas eu não deixo que isso me diga que eu só vou ouvir tais pessoas, só vou conversar com tais pessoas, e os outros não são bons porque eu considero que um seja bom. Então, isso que eu acho que acontece bastante, que é ruim no jornalismo. Muitas pessoas se identificam com um lado, e aí só aquele lado tem espaço, só aquele lado é válido. Então, você deixa... É uma meia-verdade. Então, esse que é o problema, mas o problema não está em toda a tecnologia. Está em as pessoas. Ou a pessoa é de uma maneira ética, com caráter, com bom senso, ou ela não é. E se ela não for, não vai ser no jornalismo, pode ser em qualquer outra área de atuação. Onde ela estiver, se ela não tiver todos esses princípios, esses valores, ela não vai agir corretamente. Ela vai deixar a desejar, ela vai puxar para um lado que mais a interessa, pelos interesses, como dizia Leonel Brizola. E você acha que está se perdendo um pouquinho, ou as pessoas estão, de repente, deixando de confiar nas mídias tradicionais, em função de toda a divulgação que tem por outros meios? Mídias tradicionais, eu digo assim, televisão, rádio, a própria internet eu já considero, porque assim, o rádio está na internet, a TV está na internet. Então, na verdade, eu não diria que eles vão deixar de confiar. Até porque a mídia tradicional, a TV, principalmente, a gente sabe de canais aí que tem sua linha, e dizem e fazem exatamente aquilo que eu estou dizendo que não é para fazer. Que não deveria fazer, pelo menos, né? Não, esse lado aqui é o meu, esse lado aqui é o que me convém, então só esse lado aqui vai aparecer. Então, acho que por isso que a mídia tradicional perdeu muito do público nos últimos anos, e que o YouTube, principalmente, cresceu bastante, e é uma das plataformas que as pessoas mais procuram para se informar. Então, acho que as pessoas estão conseguindo discernir ali o que é informação verdadeira do que é uma informação que quer te vender uma mentira. Então, e eu acho que as pessoas não deixam de confiar. Elas experimentam outras coisas, mas elas voltam para aquela mídia de confiança. Por exemplo, elas vão assistir o conteúdo do correspondente, porque elas sabem, é a Mara Steffens. A Mara tem esse trabalho de tantos anos, é uma jornalista de confiança. Eles vão acessar o teu conteúdo. Agora, por outro lado, pode ter mídias muito mais tradicionais que a sua, um determinado canal de TV aberta, que a TV aberta está perdendo muito também do público. Sim. E eu acho que é natural isso, porque você poder entrar ali num lugar em que você escolhe, eu quero assistir isso agora, eu quero ver esse filme agora, eu vou terminar o filme agora. Isso eu vou deixar depois. Isso aqui, você não quer mais aquela novelinha do dia a dia, a programação fechada. Não, a programação fechada. Mas isso aqui que o cara está falando, que aconteceu, será que é? Aí você vai lá e você vê, mas não foi isso que aconteceu. Então, você vai deixando isso para trás, sabe? E vai escolhendo aquilo que você vê mais verdade. E a gente vê muito, assim, pessoas, né, perfis, inclusive, que estão ali na internet em busca do like, né? Pois é. E isso também prejudica o jornalismo profissional, né? Prejudica, porque é o imediatismo, não é? E a informação pela metade. E tem gente que se satisfaz só com isso, que isso aqui basta. Mas, e aí? Não é? Então, eu acho que a pessoa tem que ver bem. E principalmente evitar compartilhar se você não sabe se é verdade. Porque você está ajudando uma mentira a circular muitas vezes, porque você não sabe se aquilo ali é verdade. Então, porque isso aqui aconteceu, poxa vida, eu vou compartilhar. Mas da onde que você tirou que você pode realmente confiar naquilo ali? E isso acontece muito, as pessoas compartilham o que chega. E por isso que tanto golpe tem andamento por aí, não é? Porque as pessoas
Recebi, mandei. E a gente vê muito, né? Recebi de outro grupo, não sei se procede, mas está compartilhando. Então, se não sabe se procede, não compartilha, né? Olha, eu, para falar a verdade, se eu não sei de onde vem, eu nem abro. Não dá nem para abrir. Porque você está contaminando o teu telefone ali, muitas daqui vezes. Daqui a pouco é um vírus, né? Já feito para... Exatamente. Fica com todos os teus dados, eles invadem as tuas contas, publicam coisas ali que não são tuas. Eu já basta saber, não é nas minhas, se não tiver coisinha de bicho, se aparecer coisa lá, assim, não é meu. Muito bem. Ana, eu queria muito agradecer você, né, da disponibilidade de vir até aqui conversar, né? A gente tem uma amizade fora da profissão também, né? Na profissão a gente se ajuda muito também, né? E foi uma honra te receber aqui, conversar um pouquinho da tua trajetória, né? As pessoas conheceram um pouquinho mais da Ana também, né? Porque a gente vê a Ana lá no rádio, né? Ou no programa lá na rede social e às vezes conhece pouco da pessoa, né? E às vezes é importante isso também, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Mara, a oportunidade. Agradeço a todo o teu público. Te desejo muito sucesso, que de 3 anos agora, daqui a pouquinho, sejam mais 3, com toda a tua equipe, que eu sei que está crescendo, não é? E vai crescer muito mais, e sucesso sempre para você, conte comigo. Muito obrigada. Que bom. Ana Maria Leal, então, no nosso CGOcast dessa edição, né? A colega jornalista, então, que compartilhou um pouquinho da vida dela e da profissão também. Ela que daqui a pouco tem novidades, né? Mas ela vai contar em um momento oportuno, tá? Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou a gente.